O vídeo de hoje é sobre um assunto que tem sido cada vez mais procurado no nosso consultório, a cirurgia que tem sido cada vez mais procurada, que é a cirurgia de ninfoplastia. Eu sou o Dr. Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia de ninfoplastia. O que é essa cirurgia de ninfoplastia? É a cirurgia dos pequenos lábios vaginais. Cada dia mais essa cirurgia tem sido procurada pelas pacientes ou para fazer somente a ninfoplastia ou para associar essa cirurgia juntamente com uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdômen. Então é muito comum associar essa cirurgia com outras cirurgias. Essa é uma cirurgia que acaba gerando muitas dúvidas, muitos tabus na sociedade, na vontade de fazer, na indicação de realizar essa cirurgia, e as pacientes ficam com um pouco de receio dessa cirurgia, sobre sensibilidade, sobre alterar na hora da relação. Então a gente vai explicar tudo sobre isso, tudo sobre a ninfoplastia nesse vídeo. Acompanhe a gente até o final do vídeo, você vai entender mais sobre essa cirurgia, vai saber sobre o pós-operatório. Então o que é a ninfoplastia? Ninfoplastia é quando a paciente faz a cirurgia para reduzir os pequenos lábios vaginais. Por que procura essa cirurgia? A paciente tem uma hipertrofia, um aumento dos pequenos lábios vaginais. Isso acaba incomodando a paciente. Incomoda a paciente às vezes com a roupa que usa, incomoda a paciente na relação, às vezes a paciente tem dor ao usar uma roupa mais apertada ou na relação também. Então, a ninfoplastia vem para melhorar a estética da região vaginal, mas também para melhorar a parte funcional, diminuir o desconforto e melhorar a autoestima da paciente. Então, como que é realizada a cirurgia de ninfoplastia? Existem algumas técnicas, depende da hipertrofia desses pequenos lábios. Tem a técnica de ressecção linear, onde a gente resseca, corta o excessozinho de cima até embaixo, né? Uma ressecção linear. Existe a técnica em V, onde se retira a parte maior ali dos pequenos lábios, como se fosse um V, e acaba juntando as pontinhas ali para poder refazer esses pequenos lábios. Existe a técnica em W. Então são várias técnicas que existem, isso depende de cada caso. A mais utilizada, normalmente a que se utiliza mais, é a ressecção linear, onde se começa a incisão próxima do clitóris e vai até a parte inferior, até o finalzinho ali dos pequenos lábios, onde está mais aumentado esses pequenos lábios. Então, a ressecção linear acaba sendo uma das técnicas mais utilizadas, mas a gente tem outras técnicas que também podem ser utilizadas. Essa cirurgia ela pode ser realizada com anestesia local, ela pode ser realizada com anestesia local e sedação, ou aquela anestesia que faz na coluna, uma peridural ou uma raquianestesia. Então, isso depende de cada paciente e do conforto que a gente vai proporcionar para a paciente. Com uma anestesia local e uma sedação, ou anestesia peridural e RAC, a paciente acaba tendo mais conforto do que somente uma anestesia local, que aí ela vai sentir aquelas picadinhas. Quando a gente faz num ambiente hospitalar com um anestesista, ela não vai sentir essas picadinhas e acaba sendo um pouco mais confortável para a paciente. E qual que é o tempo que dura essa cirurgia? A média dessa cirurgia é em torno de 40 a 60 minutos, entre 40 minutos e 1 hora. Então é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia segura, com poucos riscos de complicação, é uma cirurgia que tem pouco sangramento, desde que feita por profissionais habilitados. E como que seria a recuperação do pós-operatório? A gente vai passar remedinhos, antibiótico, analgésicos, anti-inflamatórios para ajudar nessa recuperação. A gente passa spray para usar no local, às vezes spray anestésico. É importante não utilizar papel higiênico no pós-operatório. Sempre quando for ao banheiro, fez o número 1 ou o número 2, você acaba lavando, que é melhor, né? Passa uma aguinha ali, lava e aí seca um pouquinho com uma toalha ou aí seca com o papel, mas somente para secar. É importante lavar e aí passar o sprayzinho que a gente vai estar indicando. Em torno de 7 dias você já está se sentindo bem melhor, de 3 a 4 dias, né? Já vai estar super bem. Ela pode causar um pouquinho de edema nos primeiros dias, pode ter um pouquinho de sangramento nos primeiros dias. Em torno de 4, 5 dias você já está bem, pode retornar ao trabalho sem problemas. A gente orienta a fazer compressinha fria para não edemaciar, não inchar muito e você poder ter uma recuperação mais confortável. Os pontos que a gente utiliza são pontos absorvíveis, não precisa ficar retirando pontos, então é bem confortável. Os pontos vão absorver, vão cair sozinho. Cicatriz,
A cicatriz na ninfoplastia ela se torna praticamente imperceptível porque é uma área de mucosa e mucosa cicatriza muito bem. Então a cicatriz fica bonitinha, praticamente imperceptível. O que a gente orienta para paciente? Relação sexual após 25 a 30 dias. Antes disso pode ter dor ou pode até abrir pontinho. Então isso tem que se atentar. Relação sexual após 25, 30 dias na recuperação. Atividade física. Após uma ninfoplastia, uma semana você pode estar voltando para a atividade física, desde que você esteja confortável, não esteja sentindo dor ou sangramento. Então, entre uma semana e 2 semanas, você pode voltar para a atividade física sem problemas também. Quais os riscos dessa cirurgia, quando a paciente fica com medo dessa cirurgia? Existe risco de infecção? Toda cirurgia, quando corta, existe o risco de infecção. Porém, fazendo os cuidados adequados, esses riscos são extremamente baixos. Existe risco de ter um sangramento, uma hematomia, também existe risco. Uma das perguntas mais frequentes, medos das pacientes, se essa cirurgia vai alterar a sensibilidade da relação. Não. O que a gente percebe que as pacientes relatam pra gente é que elas têm melhora na hora da relação, que elas tem um conforto maior, porque não tem aquele excesso de pele que acaba machucando, dobrando, incomodando a paciente, e não tem alteração da sensibilidade, a sensibilidade vai se manter a mesma. Então, sobre a sensibilidade, claro, utilizando técnicas adequadas, a cirurgia adequada, a gente preserva a inervação e isso não altera a sensibilidade da paciente, E a ninfoplastia, ela traz um resultado muito natural para a região vaginal, também desde que procure um profissional habilitado para essa cirurgia, porque se tirar demais a pelezinha, tirar um excesso, isso pode prejudicar também. Então, o profissional habilitado, ele não vai tirar em excesso, ele tem que deixar, porque o pequenos lábios também é uma proteção da região vaginal, então ele tem que ser retirado, mas não tirar demais, tem que tirar somente aquela partezinha que está um pouquinho para fora, que ela fica sobressalente aos grandes lábios vaginais, ela fica um pouquinho para fora, então a gente retira esse excesso, mas tem que ficar um pouquinho dos pequenos lábios para proteção da paciente. Então a cirurgia de ninfoplastia é uma cirurgia extremamente segura e traz muitos benefícios para o paciente em termos de autoestima, de conforto, da paciente se sentir bem, da paciente não ter dor, não ter desconforto ao utilizar uma roupa ou na relação sexual. Então é uma cirurgia que traz muito benefícios para o paciente, desde que procurando um profissional habilitado. Então você que busca essa cirurgia de ninfoplastia, fique tranquila, é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia com uma recuperação rápida, uma cirurgia com riscos baixos e muitos benefícios para você. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.